Meu nome é Luciana Medeiros, eu sou sócia da PwC. Eu estou aqui hoje com o Eduardo Ebel, meu sócio. É um grande prazer, novamente, a PwC participar do SAP Now. Nós somos uma grande parceira da SAP e hoje nós estamos aqui para falar como aumentar a eficiência e reduzir custos através do Central Finance. O que a gente está falando? Estamos falando de reimaginar a função de finanças. Hoje o contexto, né? Qual é o futuro de finanças? E como é que finanças pode responder e transformar dentro das organizações? Pensando um pouco, como é que as áreas de finanças vêm sendo impactadas por uma série de tendências globais? E hoje é fundamental a necessidade de apoiar as áreas nas tomadas de decisão. Então, quais são as principais alavancas que nós vemos hoje em relação às áreas de finanças? As questões das tecnologias emergentes, a pressão de custos e dos stakeholders, diminuição de custos, como é que eu posso apoiar ainda mais o business? A questão da força de trabalho, como é que eu retenho, como é que eu trago novas habilidades para o meu time de finanças? A questão da digitalização e dados hoje tão relevantes, realmente de informação, de integridade, para melhorar e ser realmente um parceiro de negócio na organização. Se nós pensarmos um pouco, fontes, nossas pesquisas, trazem uma visão em relação a como é que as áreas de finanças estavam respondendo na organização em relação a ser parceiro de negócio, em relação às informações. 65% das organizações, às vezes, estavam insatisfeitas com o seu gerenciamento de informação. 55% das organizações não conectam métricas e orçamentos à estratégia. E 40% dos colaboradores, do tempo dos colaboradores é gasto coletando dados em função de processos ineficientes. Diante da pandemia do Covid, o que aconteceu? Acelerou ainda mais a necessidade de transformar a área de finanças. E, para vocês verem, 18% apenas dos CFOs globais planejam postergar ou cancelar investimentos relacionados à transformação digital. Então, a necessidade de finanças se transformar e ter dados mais eficientes, de poder realmente fazer o seu trabalho com uma visão mais de parceria de negócio, ela ficou ainda mais importante e muito mais urgente. Então, existe uma onda de oportunidades possibilitada pela tecnologia para contribuir para que as organizações, que a área de finanças seja esse parceiro de negócios. O que a gente está falando sobre esse parceiro de negócios? Estamos falando de produzir insights, de realmente ser chamada para a mesa para fazer essas discussões com as outras áreas. É fundamental analisar o desempenho e parar de olhar para trás e olhar realmente para frente em relação às informações. Nas nossas pesquisas, nós vimos que ainda muitas empresas ainda precisam evoluir e conseguir ter ferramentas e dados para poder ter essa visão de parceria de negócios. Realmente ser chamada para a mesa para discutir e para apoiar as outras áreas na organização. Nós vemos que, quando a gente olha o custo de finanças, hoje ele está muito baseado no processamento transacional, no reporting compliance. E a grande mudança, aproveitando essa onda da tecnologia, é que isso seja um menor esforço em tarefas básicas, um maior esforço na criação de valor e realmente uma diminuição do custo ou oportunidade de reinvestimento. Então, significa ser mais eficiente, ter a precificação correta, ter agilidade, reter clientes, gerenciamento de custos, de rentabilidade, realmente levar a informação e fazer parte dessa discussão na organização. E como é que finanças pode responder e transformar dentro desse contexto? Porque nós vemos que a agenda de modernização de finanças, ela passa por alguns aspectos, pela liderança de processos, pela liderança de performance e pela liderança de pessoas. Esses são realmente ingredientes dentro da agência de finanças do futuro e que é possível começar esses caminhos, são 3 caminhos, mas esses caminhos precisam se encontrar. São caminhos que nós vemos de processos mais simples, mais padronizados, end-to-end, self-service, suporte de controles preditivos e automatizados. A questão de criação de dados conectados, insights, capacidade analítica, insights preditivos e sempre suportado aí pelas tecnologias. E a questão das pessoas, estamos falando de workforce, como é que a gente cria um ambiente mais moderno, mais colaborativo e os novos papéis diante de toda essa dinâmica.
Então, falando um pouquinho dessa questão de pessoas, é preciso continuar a cuidar da força de trabalho. Como é que a gente fornece oportunidades? Como é que a gente conecta o propósito das organizações realmente a esse dia a dia? Então, as novas formas de trabalho, os novos conhecimentos e habilidades, inclusive para utilizar as novas tecnologias. Quais são esses conhecimentos a detalhados? Como é que essas habilidades nós podemos promover isso dentro da área de finanças? A estrutura organizacional de finanças, como é que ela está estruturada? Ela está eficiente? Ela está dentro de um processo onde eu consigo levar as informações para as outras áreas? Como é que eu fico em relação às funções pós-crise? E a estratégia de localização em relação ao trabalho remoto. Quando a gente fala de performance, nós estamos falando da visão de análise de cenários. A questão de você poder olhar realmente de uma forma mais preditiva, de planejamento, de forecast, de análise de reporting, e realmente ser um conselheiro de confiança, ter realmente a percepção das áreas de negócio em relação a finanças e como é que ele pode suportar a tomada de decisão, tanto do ponto de vista comercial como estratégico. E a visão de processos, realmente, quando a gente está falando da busca de uma padronização, de uma automatização de processos, como é que eu vou padronizar, como é que eu deixo realmente esse processo mais eficiente, eu não gasto tanto tempo nas visões do dia a dia, as capacidades digitais e tecnológicas, como é que eu posso mudar para a nuvem para aumentar a eficiência e melhorar a confiabilidade, como é que eu trago a tecnologia realmente virtual para dentro do meu contexto do dia a dia. O landscape de dados e de sistemas, como é que a minha plataforma vai se comportar para ter sucesso nos próximos anos? Os meus dados são bons realmente? Eles estão fortes? Eles são eficientes? Como é que eu permito fazer previsões com dados realmente que tenha confiabilidade? E, obviamente, a visão de controles. Mas um controle onde eu possa realmente utilizar de uma forma mais automática e principalmente preditiva. Nós não queremos olhar um controle só olhando para trás e não poder ter uma ação realmente efetiva para que eu possa ajustar qualquer necessidade futura. E aumentar o uso da tecnologia, ela é fundamental. A automação, ela tem que ser uma realidade hoje na área financeira, porque ela vai trazer produtividade e ela vai reduzir as intervenções humanas. Não basta ter apenas um robô para fazer essa eficiência. Eu tenho que olhar isso numa visão mais ampla e realmente trazer produtividade e eficiência, que é uma grande preocupação hoje das organizações. E isso também ajuda a proteger as empresas de riscos em relação a todas as suas atividades. Então, estamos falando de plataformas em nuvens, de visualização, de analytics, de tecnologias cognitivas e machine learning e assim por diante. Quando a gente está falando de plataformas, desses controles, dessas plataformas de controles automatizados e preditivos, estamos olhando não só do retrospectivo, mas também do prospectivo. Monitorar, prever, criar realmente um sistema de alerta, onde eu consigo ter uma visão do financeiro e uma modelagem dinâmica para proteger os negócios e dos riscos que podem acontecer. E o Covid, obviamente, reforçou a oportunidade do financeiro de ajudar as organizações a construírem essa tendo uma visão de transações em tempo real, de processamentos mais velozes, de visibilidade e reporting, as alocações dentro da companhia, processamento de exceções e um aspecto muito importante, um modelo de dados consistente, a versão única da verdade dos dados, para que realmente possa tomar as decisões necessárias. Bom, mas para falar um pouco de tecnologia, eu queria pedir para o Eduardo Ebel, meu sócio na PwC, para ele comentar um pouco, Ebel, como é que as áreas de finanças podem se posicionar nesse contexto. Muito obrigado, Luciana, primeiro pela sua explicação tão ampla sobre o contexto atual, né? Eu acho que o que você falou reforça bastante o protagonismo que a área de finanças tem no processo de transformação digital. Fazendo esse link sobre como a tecnologia suporta, eu vou puxar alguns elementos da sua fala. Primeiro, por um lado, a pressão por redução de custos que a área de finanças vem sofrendo e, por outro lado, a necessidade de seguir com a transformação digital. Quando a gente soma isso à crise sanitária, né, as empresas tiveram que repensar abordagens mais tradicionais para a transformação dos seus RPs. Aqueles projetos grandes que a gente tinha antigamente, com 2 anos, mobilizando toda a empresa, são muito mais difíceis nesse contexto atual. Qualquer perturbação ao negócio é muito complexa, né? E é nesse cenário
que o Central Finance surge como uma alternativa viável e interessante. Porque eu consigo, de uma forma, ter ganhos na função financeira sem gerar qualquer tipo de perturbação à operação ou ao negócio. Mas, afinal, o que é o Central Finance, né? De uma forma geral, o Central Finance ele combina todas as funcionalidades nativas do S/4HANA para a função de finanças com um conjunto de ferramentas de replicação e transformação de dados de outros RPs. Então, isso significa que eu consigo manter o meu RP atual funcionando da mesma forma como eu tenho hoje e ainda assim obter os ganhos em finanças pela adoção do Central Finance. Lembrando aí um dos pontos que você comentou, né, Luciana, sobre a questão de ter um ponto único de verdade. Fora eu ter esse ponto único de verdade, eu também consigo fazer uma execução otimizada das tarefas de fechamento e até a centralização das funções de contas a pagar e contas a receber dentro do Central Finance. Sob uma ótica mais detalhada de tecnologia, imagina que eu tenho um landscape complexo, onde eu tenho vários RPs, alguns um ou mais SAP, outros não SAP. Posso até ter um RP S/4HANA por uma empresa que eu adquiri ou qualquer outro contexto. Com o Central Finance, eu consigo replicar todos os dados dos meus RPs SAP de uma forma nativa, inclusive os dados dos outros RPs não SAP, para o Central Finance e fazer as operações financeiras e visualizar as operações financeiras dentro do Central Finance. Significa que o meu processo transacional de operação continua ocorrendo da mesma forma nos RPs até a geração de nota fiscal. Num cenário que a gente possa imaginar mais amplo de centralização, onde eu considero também a função financeira, eu consigo aproveitar a mesma ferramenta de replicação do Central Finance, que é o SLT, para replicar os dados fiscais. Aí não com o Central Finance, mas com o SAP TDF, que poderia estar numa arquitetura on-premise ou no HANA Enterprise Cloud. Já falei bastante, agora vamos meter um pouco a mão na massa e ver como que funciona isso dentro do sistema. Bom, essa aqui é a carinha do Central Finance. Nada aquelas quatro letrinhas de transações que vocês estavam acostumados no SAP GUI. Aqui a gente já tem a tela focada em aplicativos Fiori, muito mais intuitiva, no mesmo modelo que a gente tem no S/4HANA. Isso significa também que essas telas são multidispositivos, então eu consigo acessar no meu desktop, no meu laptop, no meu iPad ou até no meu celular. Tá? Então isso também facilita para quem está viajando esse tipo de coisa. Se vocês olharem a forma como o menu está estruturado, ele está estruturado por aplicativos, né? Então, cada uma dessas telas é um aplicativo e isso está definido no nível de usuário. Eu consigo definir para cada usuário qual é o perfil que ele está associado, ele pode ser um gerente ou um analista, e com base no perfil dele eu defino quais funções ele tem acesso. Ok? Então, olhando para essas funções, vamos imaginar, por exemplo, a função de contas a receber. Dentro da função de contas a receber, eu consigo ter um controle de todos os pagamentos que estão em aberto, né? Então, se eu precisar intervir em algum pagamento, fazer alguma compensação manual, olhar o fluxo de pagamentos, olhar o que está atrasado e até, se for o caso, abrir uma disputa, né? Uma negociação de dívida. Bom, tem outras funções aqui, né? Então, posso ter a função de contabilidade de custos. E agora vamos falar um pouco sobre a função que eu queria entrar em mais detalhes, a função do fechamento financeiro. Aqui dentro, eu consigo ver exatamente o progresso que eu tenho no meu ciclo de fechamento. Tá? Então, aqui vocês estão vendo, esse verde são as atividades ainda que estão em aberto. Eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhada.
Então, vamos imaginar aqui que eu estou no início de um fechamento, tá? Então, por isso que a maior parte das atividades estão em aberto, mas eu consigo aqui visualizar todas as atividades que eu tenho de fechamento, vinda de todos os RPs que eu tenho dentro do meu grupo empresarial. Tá? Então, se eu tiver sistema SAP, não SAP, eu tenho aqui uma visão consolidada e consigo fazer um rastreamento das minhas atividades de fechamento da forma que eu quiser. Daqui eu estou brincando um pouco com os gráficos só para vocês verem. Enfim, isso aqui é uma das ferramentas que a gente tem. E a partir daqui consigo entender quais atividades estão em aberta, quais estão em processo e intervir na atividade se for o caso, tá? Sob um ponto de vista de uma visão consolidada. Bom, isso é um pouco do que eu queria mostrar de ferramenta, tá? Obviamente a ferramenta traz outras funcionalidades, mas isso aqui é só uma amostra para vocês. Embora o Central Finance não seja uma solução tão conhecida aqui no Brasil, existem inúmeras corporações que estão usando ele em nível global. E aqui na PwC, a gente junta o conhecimento que a gente tem na prática de finanças com um time local SAP com bastante experiências nas tecnologias novas, mas também a gente aproveita o nosso conhecimento global e nossa experiência global. Obrigado, Luciana, pelo contexto e todo esse desafio de negócio, advindos desse momento particular que a gente está vivendo, em especial na função de finanças. Agora a gente vai entrar um pouco no detalhe de como isso funciona na prática, quais são os casos de uso e como um projeto de Central Finance é estruturado. Eu vou trazer para conversar com a gente o Rakesh Mehta, é um especialista, com um sócio nosso, um especialista com bastante experiência em implantações de Central Finance e no contexto que isso traz e como trazer isso para a prática e garantir uma implantação de sucesso. So, Rakesh, thank you so much for joining us and for the opportunity to discuss a little bit to expose your experience in the area. So at first, let's discuss a little bit how you see the use case for SAP Central Finance, and in which case we see that, let's say, the advantage of this for transition going through a Central Finance implementation. Hi, Eduardo. Thank you for the opportunity to speak here. I think your question is a very pertinent one that all our clients and the market is asking. There are really 4 use cases that are playing out in the market in the context of Central Finance. The first one is when you need a central platform to bring your enterprise-wide financial data together, as well as you're looking for opportunities to enable some or full part of your finance function on a central platform. Number 2 is a scenario where our clients are going through an aggressive acquisition strategy, so they need an environment to plug and play their acquisitions. Typically, clients, at least the ones that we work deals with, go through at least 1 or 2 years of incubation period before they decide to enable those acquisitions into their ERP platform. Number 3 would be instances and scenarios where clients have a journey to take on S4 and are looking for an arrangement and as a stepping stone to finance. So they would enable Central Finance to plug into their current ERP solutions so that they could eventually drain out those ERP systems and eventually end up with an S4 platform. And the last one would be, and we see this a lot more now, is a client in a scenario where they're trying to solve a business problem, either because they're trying to isolate profit in inventory, or because they're trying to solve an intercompany problem, or they're trying to solve any other problem. So basically trying to deal with some business challenges. So really 4. First, central platform as enabler for enterprise-wide financial data and central processing of the finance function. Number 2,
M&A, mergers and acquisitions. Number 3, as a stepping stone to a single SAP S4 platform. And last but not the least, as a platform to solve business problems. Yes, and what I hear from these 4 use cases, Rakesh, these are all 4 non-disruptive cases, right? In the sense that you're bringing the benefits to the company without the major projects that are changing dramatically the process from night to day, right? When you compare to an S4HANA greenfield implementation, for instance, right? How do you see also the 2 possibilities, the 2 scenarios for an S4 journey considering central finance? So if you think about central finance, right? So I think where you were going was as central finance could be a stepping stone to S4. So think about a client that wants to implement S4. They are in 150 different countries and they have various geographies to cover. Well, how do you deploy S4, right? There's the traditional method of building a global template and deploying your solution. And then there's the method of taking the leap with central finance. So what you would do is SAP or non-SAP ERP systems source, you would connect it to central finance and enable the enterprise-wide financial data so that everything is harmonized and you build your next generation code block to drive your future reporting strategy. You could enable the EPM layer, and then you would slowly drain out the source ERP systems region by region, all by capability, and then eventually end up with a single S4 platform and thereby deploying the S4. But really, in that setup, it's a journey, and CFIN is just a stepping stone and a scenic route to go eventually to the S4. We believe, and we've proven this, that this offbeat path and non-traditional path to actually implementing S4 is a lot more, decoupling yourself and de-risking yourself. It gives you more flexibility in how you enable your S4 platform and when you enable it. And it actually goes a lot faster than the traditional setup that at times just goes out of control or never finishes. Eduardo. Okay, yeah, that makes sense. Rakesh, another question we get from our clients is regarding, let's say, possible central finance scenarios, in the sense that normally clients think of central finance as only replication of transactions, but actually you can leverage central activities central transactional activities done directly in central finance, right? What are the possible scenarios we can leverage on? Yeah, so at PwC, we're actually on the bleeding edge around the thought leadership in this space, especially because of our work around operating model, shared services, of finance transformation in general. But you're absolutely right, Eduardo. I mean, the initial stages of central finance are basically about bringing enterprise-wide financial data together. You're basically next generation code block. But you can go a step further. You can enable what SAP calls as central payment scenario, where legal entity by legal entity, you can choose to bring both AP and AR to the central platform. And once those open items have arrived, so basically they're clear technically within the source system, and they will arrive in the central platform, you can do the downstream processes. Like, for example, you can pay cash out, you can apply cash, you can enable other functions like treasury, but you can also do consolidation and planning. And they don't have to be in this sequence, the planning consolidation function, but you're absolutely right. There is an absolute enablement of finance functions that can be done within S4 and outside downstream, around S4. And we have certainly proven that that is possible. Eduardo? Okay, another question we get a lot is regarding, let's say, central finance handling of localization. We know that transactional postings are executed in the source system. How is central finance in terms of localization, especially in Brazil, where we have all these legal requirements? Yeah, so that is a $1 million question, Eduardo. And I'll tell you, PwC has absolutely got thought leadership around this. So we have, for one of our clients, gone through 150 plus countries, and country by country, the answer
has to be made, right? So when you're in a central payment scenario, of course, you're switching yourself from being a book of facts, a single source of truth, to being a book of record, which basically means now your central finance platform has movements that don't appear in your source system, which basically means your central finance is your book of record. So now how do you fulfill the localization requirements? There are two ways to do that, depending on the country. One is you are a low or a medium complexity country, and the financial information that is flowing from a financial localization reporting perspective is sufficient to run in SAP Central Finance Platform, and it suffices, right? There are some low, medium complexity countries like Belgium and France where financial reporting within SAP context is sufficient. Then there are complex countries like Brazil where we need to think through what financial documents are flowing, as well as SAP has now built capabilities to bring SD and MM accounting views together. The system completes the document set that's required for localization and for reporting. Now you can put a bolt-on solution to comply with that kind of request, or SAP has now, just like Central Finance Platform, something called a Central Tax Platform, which they call as Advanced Compliance Reporting. And the data that's compiled in the Central Finance Engine, the finance data, plus with SD and MM accounting views, can seamlessly go into the ACR platform to comply and do compliance reporting for countries like Brazil. And that's a great point, Rakesh. And actually, we can certainly, let's say, couple these with the TDF option for Brazil, ACR option for Brazil, right? Considering what you're having for other countries and also here. And but all in all, thank you so much for your time. This was of great value. I appreciate your participation. Thank you for the opportunity, Eduardo. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Rakesh, pela sua participação. A gente cobriu aqui tópicos super relevantes para esse contexto, tanto da transformação de finanças quanto do SAP Central Finance. Para nós foi um prazer enorme participar do SAP Now e compartilhar um pouco da nossa experiência. A gente fica à disposição para discutir de uma forma mais ampla esse assunto que é tão denso. Tenha um ótimo evento e um forte abraço.